Agora foi. Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, Falta um que bom. minuto só para a gente começar. Alta. O pessoal está chegando agora, ó. Já estão no ar. Que legal. Vamos tirar muitas dúvidas. Muito bom. A Samanta. Oi, Samanta. Eu vou dando um oi aqui. Eu vou Vai conhecendo o dando, pessoal. doutora, vai dando pro pessoal. Alô, hein? Ai, que legal. Muito bom. Você viu o que eu te mandei agora? Vi, já atualizei, já, tá certinho. Perfeito, então. Certíssimo. Pessoal, 5h30, chegou o horário da nossa live. A gente estava esperando muito, né? Essa live com a doutora Renata. A grande maioria de vocês já conhece a doutora Renata. Ela se empenha, né, em cuidar do nosso grupo, em dar dicas, né? Ela tá ali pertinho da gente. E assim, eu quero aproveitar, viu, doutora, para poder agradecer todo o carinho, a forma como a senhora tem cuidado de nós. Tem sido ótimo. Eu que agradeço a confiança. É muito bom poder ajudar, colaborar e trazer informação, que eu acho que a informação de qualidade é o que a gente mais precisa, né? Para poder cuidar bem aí do corpo, da saúde, enfim. Acho que faz bem para todo mundo. Eu que agradeço. Isso mesmo. Bom, então, como combinado, a doutora Renata hoje ela está à nossa disposição, né, para poder esclarecer algumas dúvidas, né? E a primeira pergunta, viu, doutora, é a seguinte: qual o melhor açúcar e como conseguir reduzir ele do café, do chá e do suco? Então, o melhor açúcar que a gente tem é o açúcar mascavo. Por quê? Porque o açúcar mascavo, ele tem mais vitaminas e minerais. Então, ele tem nutrientes que nutrem o nosso corpo. Mas a gente não pode esquecer que o açúcar mascavo, ele é um açúcar tirando essa parte dos nutrientes, ele também aumenta os níveis de glicose, ele também aumenta o triglicérides. Então, mesmo ele sendo um açúcar que tem mais nutrientes, mais vitaminas e minerais, ele precisa ser consumido com equilíbrio, com cuidado, em pequenas quantidades. E a gente consegue reduzir a quantidade de açúcar do café, do suco, do chá, dos alimentos que a gente geralmente adoça, diminuindo a quantidade gradativamente. Então, se a cada dia a gente consumir uma colherzinha de chá a menos a cada dia e diminuindo a quantidade, as nossas papilas gustativas elas não vão sentir aquele baque de você ter o hábito de consumir um alimento super doce e passar a consumir um alimento que tem pouquíssimo açúcar ou um alimento amargo. Então o corpo ele estranha. Se vai tirando gradativamente, a gente vai, o corpo, o organismo vai se habituando até que você não percebe mais que não tem mais tanto açúcar. Perfeito, né? Você vê que interessante, porque assim, a gente tem muitas dúvidas e conforme a doutora vai falando, a gente vai conseguindo entender melhor. A gente é curioso, na verdade, né? Mas quando a gente vê um profissional falando, muda bastante, né? Vamos à segunda pergunta, doutora. A segunda pergunta é assim, olha. Posso comer doce uma vez por semana em pequena quantidade? Então, isso depende muito de quem é você, né? Bioquimicamente, porque às vezes a pessoa ela tá com os exames daquele jeito, tá com a glicemia lá em cima, tá com o colesterol super alto, tá com o triglicéride super alto, e aí mesmo depende do doce que ela vai comer, não vai fazer bem. Então, se tiver tudo ok, tá com os exames ok, não é uma pessoa diabética, um doce uma vez por semana não vai fazer mal, mas precisa ter essa cautela de fazer exames com frequência, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, ver como que tá ali a quantidade de açúcar no sangue, ver se tem risco de ter diabetes, às vezes porque o pai é um diabético, a mãe, né? Então, às vezes tem o histórico familiar. Mas de modo geral, para uma pessoa saudável, um docinho uma vez por semana não vai fazer mal para ninguém.
Tá vendo, gente? Não é o fim de tudo, né, doutora? Dá para Claro que emagrecer não. Se feliz você não ainda. gostou, eu como doce também. De vez em quando, bem pouquinho, que eu não gosto muito, não, mas eu como. Bom, pessoal, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: por que o glúten é totalmente prejudicial à saúde? Então, essa pergunta foi uma pessoa do grupo que perguntou, né? Para algumas pessoas, ele é totalmente prejudicial. Não digo para todas, porque tem pessoas que não têm doença celíaca, não têm sensibilidade ao glúten e toleram o glúten normalmente. Mas, para a grande maioria das pessoas, o glúten realmente ele não faz mal. Por quê? Porque ele desencadeia inflamação. Então, quando a gente está com o organismo inflamado, isso abre as portas para a gente ter doenças crônicas. Então, diabetes, hipertensão, tem várias doenças crônicas que, se você já tem os genes da doença e aí consome alimentos que você é sensível, você acaba inflamando o corpo e aí não faz bem, tá? Tem uma outra coisa que o glúten, ele deixa o intestino muito impermeável. Imagina uma peneira, minha mão tá difícil de imaginar, mas aqui. Então passa pela peneira, né, pelo intestino, moléculas que não conseguiram ser bem digeridas. Então não faz essa digestão adequadamente. E aí também não faz bem. A terceira coisa é que o glúten, ele altera o nosso microbioma. O microbioma é a flora intestinal, que é mais conhecido popularmente. Então, para muitas pessoas, altera esse microbioma. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, bastante cautela. Como que uma pessoa pode saber se ela tem alguma sensibilidade ao glúten ou ela tem uma doença celíaca? Retirando. Então, se tira aos pouquinhos, às vezes faz uma retirada de 15 dias, por exemplo, ela consegue observar se a barriga está menos estufada, se ela não está com o intestino preso. Então, tem vários sintomas, às vezes sintomas assim que você quase não percebe, que pode ser referente ao glúten. Eu, por exemplo, consumo glúten normalmente, mas aqui no meu braço tem umas bolinhas, sabe? Eu sempre pensei que fosse cravo, espinha, alguma coisa do tipo. E recentemente eu descobri que é uma sensibilidade ao glúten. Então, às vezes, são pequenos sintomas que acaba mostrando que você não tolera bem. Isso também, Lid, acontece não só com glúten, mas com leite, com os lácteos. A maioria das pessoas não tolera muito bem as moléculas de leite, né? Às vezes a pessoa nem sempre a pessoa é alérgica, mas às vezes ela tem essa sensibilidade, que às vezes a pessoa está com diarreia, tá com a barriga um pouco mais inchada. Então, são sintomas que às vezes o médico fala: toma um laxante. Tá com muito gases, toma Luftal. Mas aí você não resolveu o problema. Entendeu? Então, a gente precisa sempre buscar qual é a raiz do problema. O que está desencadeando que a gente consegue tratar de uma forma mais efetiva. Só duas coisas. Então, quando a gente consome alguns alimentos, ajuda nessa flora intestinal. Então, fruta, legumes e verdura é o alimento. Tá me ouvindo? Tô perfeitamente bem. Pode falar, doutora. Já o kefir, por exemplo, tanto o kefir de água quanto o kefir de leite, ele é a própria bactéria. Então, é a própria bactéria que está sendo, que a gente está ingerindo, que vai fazer bem, vai modular o nosso intestino. Então, quando a gente toma ou kefir de água ou de leite, quem não pode consumir leite tem a opção de consumir o kefir de água, que ele é alimentado com açúcar mascavo, né? E consumir bastante fruta, legumes, verdura, porque aí você mantém essa flora intestinal saudável. E o intestino, ele é excelente para a nossa imunidade. Então, a maior parte da nossa imunidade vem do intestino. Por isso que é tão importante cuidar dele. Eu acho que era isso. Perfeito. Respondido. Se tiver alguma dúvida, eu pergunto. Doutora, agora a quarta pergunta. Essa pergunta também é de uma pessoa do nosso grupo, tá?
A pergunta dela é assim: como uma pessoa que fez a bariátrica tem problemas cardíacos e não pode fazer exercício, como que a gente vai conseguir ajudar essa pessoa a emagrecer, doutora? Então, primeiro, como eu falei, olhar os exames bioquímicos é a primeira coisa. Por quê? Porque a gente consegue saber como que a pessoa está. Antes de aparecer a doença, a primeira coisa que muda é a glicose, é o colesterol e os micronutrientes, porque quem fez bariátrica tem menor absorção. Tá ouvindo, Lid? Tá. Tava travado, mas... Então, quem fez bariátrica absorve menos as vitaminas e minerais. Então, a gente precisa primeiro olhar como está a saúde dessa pessoa, ver se ela tem deficiência de zinco, de magnésio, de ferro. Por quê? Ela fez uma bariátrica e ela absorve menos nutrientes. Então, o primeiro passo é esse. O segundo é fazer uma avaliação hormonal, porque às vezes a pessoa ela tem hipotiroidismo. Então, o metabolismo fica mais lento e ela acaba engordando mais. Aí não adianta você cortar caloria, fazer uma dieta super restrita, se é o seu corpo que está metabolizando tudo devagar. Então, precisa olhar isso. Um outro ponto é olhar a composição corporal. Então, verificar, eu tenho até a balança, tudo, a gente faz bioimpedância. Verificar se a pessoa ela tem quanto de gordura de massa magra, quanto de massa gorda, qual a porcentagem de gordura visceral, porque a gordura visceral é aquela gordura que ela envolve os órgãos. Então, envolve ali o fígado, aí da estetose hepática, ela envolve os órgãos de dentro, então a gente precisa analisar isso. Como que está por dentro? Né? Que a gordura de fora, a gente olha para a pessoa e já vê. Ah, tá gordinha, tá acima do peso. Mas a gordura que está dentro da gente, a gente não consegue ver. Então, a gente precisa primeiro analisar isso e traçar, Lidiane, estratégias. Então, ver como que é a alimentação dessa pessoa. Às vezes, a pessoa acha que ela está se alimentando super bem, porque ela foi no mercado e aí ela comprou um alimento, um produto lá industrializado que fala zero açúcar, zero gordura, sem sódio, e super poucas calorias, 7 calorias por porção, e a pessoa acha que é um alimento saudável, mas no final não é. Então, tem muitas pegadinhas que a indústria coloca na gente. Vou dar um exemplo. Muitos alimentos, está escrito lá na capa, zero gordura trans. Aí, quando você olha na lista de ingredientes, está lá, gordura vegetal hidrogenada, que é a mesma coisa, que é a gordura trans. Então, acho que, a princípio, é isso. Olhar os exames, ver a composição corporal, olhar os hormônios para ver como está, olhar a alimentação da pessoa para poder traçar estratégias para que ela possa emagrecer. Mas é possível emagrecer. Ótimo. Gente, a doutora Zilda entrou, que é a nossa psicóloga. Beijo, doutora. Feliz que a senhora entrou. Bom, assim, só pegando um gancho, viu, doutora Renata, com o que a doutora falou desse exame. Meninas, eu passei em consulta com a doutora Renata. E, assim, eu não tinha nenhuma informação de que eram tantos detalhes, assim, que a doutora me passou, né? Esse exame de bioimpedância, né, que a doutora fala, a balança. Gente, é muito bom. Sabe? Porque você consegue entender como que você tá por dentro, né? E é em cima disso que depois a doutora fez para mim um cardápio, né? De acordo comigo. Às vezes a gente fala muito de cardápio, né, doutora? E a gente não sabe, às vezes, o tanto de pergunta que a doutora Renata faz para poder desenvolver esse cardápio. Tem perguntas assim que eu nem imaginava que era importante para poder desenvolver um cardápio para você. Então, já foi falado isso no grupo, no nosso grupo de apoio, que está lá a doutora Renata, a doutora Zilda. Pessoal, é bem legal, tá? Porque, assim, é um acompanhamento que você tem para a vida, né? Qual é o melhor alimento, o que fazer. Então, assim, eu recomendo demais. Para mim, valeu muito a pena, tá bom? Agora vamos para a quinta pergunta.
Doutora, acho que é uma das perguntas que o povo mais pergunta, né, para mim. Lide, quais são os alimentos que eu devo comer? Quais os alimentos que eu devo consumir? Olha, essa é uma pergunta muito abrangente, né? Porque a gente lida com várias pessoas, pessoas mais velhas, mais jovens, crianças, enfim. Mas, de uma forma geral, quanto mais natural a alimentação, melhor. Então, menos açúcar, menos sódio, não usar tempero artificial, não consumir esses biscoitos recheados, muita massa, muita fritura, tudo isso acaba com a nossa saúde. Muito, acaba demais. Então, quanto mais saudável, mais natural a pessoa se alimentar, é melhor. Isso vale para todo mundo. Quanto menos embalagem você abrir e mais você descascar, fruta, legume, verdura, melhor. Né? Ficar de olho nas embalagens também. Se tiver dúvidas no grupo, pode perguntar. E é isso, beber bastante água, dormir bem. Porque assim, se você não dorme bem, dificilmente você vai ter uma boa saúde. A base ali quando a gente olha a nutrição funcional, a base é um sono tranquilo, uma boa noite de descanso, né? Fazer atividade física, a nutrição, que envolve tanto os alimentos quanto a água. Então, tudo isso faz a gente resolver os problemas que estão um pouco mais acima, que é a inflamação, que a pessoa às vezes está intoxicada. Então, a gente resolvendo a base, que a gente tem que resolver primeiro, a gente consegue alcançar. Porque não adianta, Lidiane, a gente pensar, essa pessoa está super inflamada, eu vou dar alimentos anti-inflamatórios, passar um ômega 3 e não olhar lá no começo que ela não dorme bem, que ela não se alimenta bem, que ela não bebe água. Então, é o princípio. Acho que isso faz bem para todo mundo. Vê só, gente, um detalhezinho bobo, né? Olha só, bobo que às vezes a gente acha. Eu não durmo bem e tá tudo bem. Não tá. Tem que dormir. Tá. Tem que dormir. Precisa dormir. Pessoal, a sexta pergunta. O que é melhor, doutora Renata? Devo comer alimentos diet ou light? Essa pergunta, nenhum dos dois. Por quê? Eu vou explicar o que significa um alimento diet e o que significa um alimento light. Um alimento light, ele é 25% a menos, tem 25% a menos de algum ingrediente quando comparado da mesma marca. Então, vou dar um exemplo. O Toddy, Nescau, tem o tradicional, que todo mundo está acostumado, e aí sai a versão light. Então, ele pode ter 25% a menos de açúcar, 25% a menos, sei lá, é difícil ter sódio, mas de sódio. Então, é 25% a menos de algum ingrediente quando comparado ao original da mesma marca. Eles tiram. Imagina que o Toddy, que eu dei o exemplo agora, tem tem muito açúcar, que todo mundo sabe que tem muito. Eles tiram 25%, não resolve o problema. Porque continua tendo muito açúcar. Então, o light, o diet não significa nada. O diet, o que acontece? Alimentos diet é que não tem algum alimento, algum ingrediente, quando comparado ao original. Então, vou dar um exemplo. A Coca-Cola. Tem a Coca-Cola original, que é o que geralmente as pessoas mais consomem. E aí tem a Coca-Cola diet, que eles podem tirar o açúcar, ou eles podem tirar o sódio. Então, tirou um ingrediente. Mas significa que aquele alimento é saudável? Não. Então, é mentirinha, sabe? É para enganar. É alimento diet, alimento light, mas não... no fundo, não faz diferença. Entenderam, né, meninas? Nenhum nem outro. Não resolve. Requeijão. Às vezes eu vejo as pessoas consumindo muito requeijão light. Requeijão light. Mas tem requeijão que tem até corante. O requeijão é branco e usam corante no requeijão branco. Vai entender. Então, assim, não faz sentido. A gente precisa tentar consumir os alimentos mais naturais. Eu até passei a receitinha de um requeijão, né, caseiro, que dá para fazer em casa super rápido. Mas é isso. Perfeito.
Agora uma outra pergunta, a nossa sétima pergunta. Eu acho que muitas de nós, né, já fizemos isso. O desespero para emagrecer, né? De verdade, doutora, eu também tenho essa dúvida, porque eu já ouvi falar muito bem dessa prática. Água com limão, emagrece mesmo? Gente, água com limão não faz milagre. Porque assim, se você não muda o seu estilo de vida, se você não muda o todo, uma água com limão não vai ser uma limonada. Não vai fazer diferença nenhuma. Água com limão faz mal? Não. O limão tem vitamina C, a água hidrata o corpo, faz bem para a saúde? Faz. Água com limão depois das refeições faz bem. Por quê? Porque o limão tem vitamina C, aumenta a absorção do ferro. Mas muitas pessoas acabam tomando água com limão em jejum, ou água com vinagre, não muda nada da alimentação e acha que, pronto, vou emagrecer, vai quebrar gordura, vai me ajudar. Mas se você não tiver um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, dormir bem, como a gente acabou de falar, não vai fazer milagre. Então é balela, não vai. Não existe nenhum alimento que pode te matar, só se você tiver uma alergia, né? Às vezes a pessoa é alérgica, come camarão, sei lá, fecha aqui e pronto. Mas não existe um alimento milagroso que vai te emagrecer, que vai te salvar, e nenhum alimento que vai te matar. Comi aquilo, pronto, tô mal, tô morrendo. Só se você tiver alergia. Aí outra história. Mas não tem esse efeito milagroso, água com limão. Ótimo. E é o que a gente sempre comenta, né, doutora? Não existe milagre. O emagrecimento, ele é um processo. Ele é um conjunto de várias coisas juntas. Se você não estiver fazendo uma coisinha ali certa, pessoal, vocês não terão um bom resultado, tá? Então, é seguir direitinho, tudo certinho, que é para poder ter um bom resultado. Vamos então à oitava pergunta. Essa pessoa já estava cobrando aí, viu, doutora? Cadê a minha pergunta? A Cris, é do grupo. A pergunta. Ah, a Cris também fez com a doutora consulta, viu, gente? De biopedância. Não sei se ela fez de biopedância, mas ela passou com a doutora, né, doutora? Passou online. Tem o cardápio, tudo bonitinho. Depois perguntem para a Cris também no grupo como foi, porque para mim ela falou, meu Deus, que foi ótima a consulta com a doutora. Então a oitava pergunta é assim: quais os nomes dos açúcares usados pela indústria? Nossa, esse eu vou ter que usar uma colinha, viu? Porque são muitos, 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 muitos. Ó, primeiro, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, açúcar cristal, açúcar invertido, açúcar mascavo, caldo de cana, dextrose, frutose, glicose, glucose de milho, lactose, melado, maltodestrina, sacarose, caramelo, melado, xarope de guaraná, xarope de milho, xarope de malte, mel, amido, malte, néctar e galactose. Tudo isso são nomes de açúcares. Olha, tem mais de 20 aí. É muita coisa. É difícil, né? Chega porque às vezes o alimento, ele tá assim, ó. Tem açúcar refinado, aí depois você vê que tem uma frutose, mais para baixo você vê que tem a maltodestrina, depois você vê que tem um mel. Então, eles usam o açúcar com vários nomes, mas você está só incluindo açúcar, açúcar e açúcar. Até a frutose, que é o açúcar da própria fruta, não é um açúcar que a gente pode consumir, sabe, a rodo. Ah, eu estou consumindo o açúcar da fruta, posso consumir. Não, a gente precisa ter um equilíbrio. E quando a gente analisa a lista de ingredientes, a gente vê o tanto de açúcar que tem. É muito açúcar. Muito. Muito, muito, muito. Falando em açúcar... Ah, tá, você vai. Depois eu chego lá, que eu vou ensinar depois vocês lerem a lista de ingredientes. Isso.
Então, a nona pergunta agora, doutora. Como descobrir que um alimento tem muito sódio? Olhando aquela tabelinha de informação nutricional. Que às vezes o alimento, ele tem, eu não digo nem alimento, eu digo mais produto comestível. Tem lá em 2 colheres de sopa 300, 400 miligramas de sódio. Então acaba sendo muito. Às vezes a pessoa pega um alimento e olha e fala, tem 50 miligramas de sódio. É pouco. Mas é 50 miligramas em uma porção de talvez 1 colher de sopa, talvez 1 colher de chá. Então sempre precisa ver. Tem 50 gramas, tem 300 gramas em quanto? Em 1 colher, em 2, em 3? E quanto que eu vou consumir? Se tiver 300 gramas em 2 colheres de sopa e você consumir 8 colheres de sopa, quanto de sódio que você não está consumindo? Então é muito. Sempre olhar a quantidade, né, que a indústria ela coloca, uma fatia, meia fatia, 2 biscoitos, para a quantidade, isso vale para o sódio, para o açúcar, para tudo. Meu Deus. Tá bom? E a recomendação de sódio por dia é 5 gramas de sal, que dá mais ou menos 2 gramas de sódio por dia. As pessoas, em geral, consomem mais de 15 gramas de sódio por dia. É muito sódio. Por quê? Porque nos embutidos tem muito sódio. Então, no presunto, na linguiça, na salsicha, na mortadela, tudo isso tem muito sódio. Esses temperos artificiais, sazon, quinoa, tem muito sódio. Então, tem muitos alimentos que têm uma alta concentração de sódio. E o sódio, ele atrai a água. Então, digamos que uma pessoa, ela tem a probabilidade de ser hipertensa. Que a mãe dela já tem pressão alta, o pai dela, o avô, já tem problemas cardíacos, já tem pressão alta. E aí, essa pessoa, ela consome muito sódio. O sódio, ele atrai a água. Então, quando a gente toma muito sódio, pode perceber, se você come um alimento muito salgado, você quer beber água. No nosso corpo, dentro do nosso corpo, acontece do mesmo jeito. O sódio está atraindo a água. Aumentando o volume de água, aumenta a pressão arterial. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Muita, 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 muita. Entendeu? Acho que é isso. Tem uma pergunta aqui que a pessoa perguntou mais de uma vez sobre o açúcar demerara. É a melhor opção, doutor? Embora a doutora já tenha falado muito de açúcar, como que funciona? O açúcar mascavo ele é melhor pela quantidade de vitaminas e minerais. O açúcar demerara é o segundo melhor, porque ele tem vitaminas e minerais, mas tem uma quantidade menor, porque ele está um pouco mais refinado. Quanto mais refinado, mais branquinho ele vai ficando, né? Quanto mais refinado, mais branco e menos vitaminas e minerais. Então, tirando o açúcar mascavo, o demerara é uma boa opção. Você consumir em pequenas quantidades. Entendi. Isso vale para rapadura, para melado de cana, para caldo de cana, tudo que adoça é importante. Esses alimentos mais naturais, como melado, tem mais vitaminas e minerais. Mas o demerara é uma boa opção, sim. Entendemos. Então, eram essas perguntas, doutora, que a gente tinha. Tem mais alguma outra pergunta que fizeram aí no grupo? Acho que tem mais, né? Tem uma pergunta da Cris, que ela mandou algumas marcas, né? De torrada, de iogurte. Então, assim, respondendo, é que eu não consigo compartilhar aqui na tela. Mas, respondendo, aqueles iogurtes dá no mesmo uma marca que a outra. Por quê? Um é pior que o outro, pode até ser, mas os dois fazem mal. Porque tem corante, tem açúcar, tem aquele monte de conservante. Então, é tudo coisas que não fazem bem para o nosso corpo. Não fazem nada bem. Então, o melhor iogurte é o iogurte natural. Tem um iogurte até que eu vi esses dias no mercado, tá escrito assim, leite e fermento vivo. Pronto, são os únicos ingredientes que tem.
Então, vale a pena você consumir, se você consome leite, lácteos, consumir um iogurte que seja mais natural, porque você pode bater com fruta, pode bater com morango. Uns 4, 5 morangos já deixa vermelhinho. Então, compensa você investir um pouquinho mais, sabe? Acho que vale muito a pena. A torrada, a mesma coisa. Tem alguém falando do kefir. O kefir é ótimo. Eu falei um pouquinho antes dele, a doutora Zilda. E o kefir, ele é muito bom. Por quê? Porque ele tem bactérias muito boas. Então, são bactérias que regeneram ali a nossa flora intestinal, nosso microbioma. E aí melhora a imunidade, faz toda a modulação intestinal. Então, vale a pena tomar o kefir, sim. Muito, vale muito a pena. É muito, muito, muito bom. Pessoal, quem pergunta, aproveitem aí para poder fazer. A doutora tá lendo tudo. Sabe o que eu ia te falar? Sim. Que os alimentos, eles industrializados, eles estão em ordem de quantidade. Em ordem decrescente de quantidade. Então, por exemplo, o primeiro ingrediente é açúcar, já não é um alimento muito bom. Agora, se o primeiro ingrediente for aveia, for linhaça, for alimentos mais integrais, é melhor. Aí, às vezes, os alimentos estão assim. Primeiro ingrediente, açúcar. Segundo, gordura. Terceiro, sal. Quarto, quinto, vem um produto ali integral. Então, não é bom, porque está em ordem de quantidade. Os primeiros ingredientes são os alimentos que têm maior quantidade no produto. Pode ver que o final é sempre conservante, corante. Por quê? O que eles colocam em pequenas quantidades. Tá sempre, sempre é uma regra para tudo. Sempre é em ordem de quantidade, tá bom? Doutora, mais uma pergunta aí. Banha de porco ou óleo de cozinha? O que é melhor, doutora? Olha, se eu tiver só 2 opções, é o óleo de cozinha. Mas uma terceira opção, que é a melhor opção, é o azeite. O azeite extra virgem é muito, muito, muito bom. Mas assim, eu vou explicar o porquê da banha de porco. Porque o que acontece? A gente, para consumir a banha de porco, a gente precisa antes saber como foi a vida daquele porco. E hoje a gente não consegue saber como que o animal foi criado. Claro que se a pessoa ela morar em um sítio, né, tem uma fazenda, cria ali o animal, dá o alimento para o animal, ela sabe que o animal está sendo bem alimentado e aí a gordura ela não queima tão rápido, ela é mais estável. Então a banha de porco é uma gordura que ela é mais estável a temperaturas. Ela não superaquece rápido. Sabe pastel de feira que sai até aquela fumacinha assim? A banha de porco demora muito mais para queimar. Então isso é um ponto muito positivo. Mas a banha de porco, ela pode ter um concentrado de agrotóxico. Por isso que eu falei da vida do porco. Porque se o porco for um animal que ele consome produtos, ele consome a ração dele, o alimento dele, alimentos cheios de agrotóxico, esse agrotóxico ele vai estar concentrado nessa banha. Agora, se é um animal que é criado solto, comendo ali farelo, milho, as verduras que ele costuma comer, não tem problema nenhum, é uma boa opção. Então, a gente precisa prestar atenção só nisso, na questão do agrotóxico. Doutora, só para ficar um pouquinho mais claro isso, porque a pergunta foi banha de porco ou óleo de cozinha? A doutora falou então que a melhor opção é o óleo de cozinha, é isso? É o óleo de cozinha porque eu, aqui falando, não sei como esse porco foi criado. Agora, se você aí conhece a vida do porco, conhece o animal, sabe que ele está em um sítio, tá ali correndo, tá comendo, né? Comendo a lavagem lá que dão para ele, comendo o milho, os vegetais que ele come, é um porco bem cuidado, a banha do porco é uma boa opção, porque ela é menos estável, ela não queima tão rápido. Mas como a gente vive aqui, né, na cidade, não tem porco por aí andando para um lado para o outro, a gente não sabe
Como esse animal está sendo criado, então o óleo de cozinha, se só tenho duas opções, o óleo de cozinha é melhor. Entendemos. Uma outra pergunta, doutora. Óleo de coco, ele é melhor que o azeite? Ou ele é igual? Eu não digo que ele é melhor. Os dois são muito bons. Então, assim, eu gosto de usar o azeite para cozinhar, fazer arroz, feijão, cozinhar no dia a dia. E o óleo de coco eu gosto muito para fazer bolo, para fazer outras coisas que dá para substituir a manteiga. A margarina, a manteiga. A margarina piorou, né? Porque não faz nada bem. Mas o óleo de coco e o azeite, os dois são ótimos. Não tenho como falar, nossa, um é muito melhor que o outro. Os dois são muito bons. Outra pergunta aí, doutora. Como consumir a linhaça e por quanto tempo posso armazenar? A linhaça a gente pode consumir de várias formas, mas a linhaça, ela precisa ser consumida triturada. Porque se você vai consumir a linhaça inteira, ela vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Ela não consegue fazer digestão, porque a fibra dela é muito solúvel, ela é insolúvel, é uma fibra insolúvel, então ela não se dissolve tão fácil. Então a gente precisa primeiro triturar essa linhaça, e aí você pode acrescentar a linhaça numa farofa, pode acrescentar a linhaça numa fruta, pode acrescentar a linhaça no bolo, pode acrescentar a linhaça em várias preparações, porque ela é rica em ômega 3. Então, ela melhora o nosso colesterol bom, ela aumenta o colesterol bom e ela diminui o colesterol ruim. Então, é uma fibra muito boa para a saúde. E o ideal é armazenar na geladeira por uma semana, para ela não ficar oxidando muito, porque ela perde os nutrientes. Então, o que você faz? Pega a linhaça, seca bem o liquidificador, pega a linhaça, tritura bem ela, põe em um pote de vidro, de preferência com tampa, põe na geladeira. E aí vai usando. Ou você pode até colocar ela no armário, bem fechadinho tudo. Mas uma semana eu acho que é o tempo ideal, para ela não ficar tão oxidada. Perfeito. Teve uma Uma outra outra pergunta. pergunta. Qual que é o melhor horário para almoçar, jantar? E a pessoa perguntou, a quantidade faz diferença? Então, o melhor horário para almoçar é por volta de meio-dia, uma hora, que é geralmente a hora que as pessoas têm mais fome, dependendo do horário que acordou, né? Mas, falando um pouquinho mais do horário da janta, que esse sim faz mais diferença. Por quê? Quanto mais cedo você jantar, melhor. Quanto mais tarde você jantar, é muito pior. Porque aí, às vezes, a pessoa janta 9, 10 horas da noite e aí ela vai dormir. E o que acontece? Ela está dormindo e o corpo está trabalhando, está fazendo gestão, está ali na luta. Às vezes, à noite, a pessoa come uma porção de carne, muita proteína. E a carne demora mais tempo para fazer digestão. Então, a pessoa está dormindo e o corpo está ali, ó, trabalhando. Ela não está descansando, ela não está relaxando e ela não está fazendo reposição celular. Então, ela está trabalhando, está dormindo, está deitada, mas está trabalhando o corpo. Então, se você jantar até às 19 horas, é um horário ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Claro, aqui falou também da quantidade, né? A quantidade faz diferença. Por quê? O ideal é você consumir uma quantidade maior no almoço e menos na janta. E escolher bem os alimentos. Então, isso também faz toda a diferença. Entendeu? Tem uma pergunta assim, olha, coco virgem e coco extra virgem. Qual que é a diferença, doutora? É que o extra virgem, ele é o azeite extra virgem e o óleo de coco extra virgem, ele tem uma pureza maior, porque geralmente esse óleo, ele é extraído a frio. Então não aquece para poder extrair o óleo. Então ele é um óleo, uma gordura mais pura. O extra virgem é sempre melhor, tanto para o azeite quanto para o óleo de coco. Entendi, ótimo. Outra pergunta, doutora. Se não der tempo de triturar a linhaça, pode colocar na água para hidratar e aí usar ela?
Olha, ela vai hidratar? Vai. Mas você ainda corre o risco dessa linhaça sair inteira. Porque ela demora muito para digerir. Ela não digere, ela passa pelo nosso intestino, passa pelo estômago, passa pelo nosso intestino e sai inteiro. Então, hidratar, eu não digo hidratar, é melhor triturar. Uma coisa que você pode usar hidratado, que é muito bom, é a chia. Então, quando você hidrata a chia, ela acaba ficando mais úmida, né? Ela forma um gel. Esse gel, ele te deixa mais tempo saciado. Então, você adiciona a chia no iogurte, o iogurte já é líquido, então vai hidratando. Quando você come, ela forma aquele bolo, aquele gel no seu estômago. Você vai ficar muito tempo bem alimentada, bem saciada, não vai ter tanta fome. Perfeito. Outra pergunta aí, doutora. Olha, a Samanta que está fazendo. Para quem tem dificuldade de comer de 3 em 3 horas, jejum intermitente é uma boa escolha? Olha, pessoal, lá no grupo a doutora já falou sobre isso. Sim, o jejum intermitente é uma ótima escolha. Mas o jejum intermitente ele precisa ser feito de uma forma bem planejada. Porque se você tá com seus exames péssimos, tá lá com sua glicemia alterada, seus nutrientes, falta ferro, falta zinco, falta magnésio. Então, dependendo de como estão os seus exames, você tem que ter cautela para fazer o jejum intermitente. Né? A pessoa diabética também tem que ter cautela para fazer o jejum intermitente. Mas o jejum intermitente, de uma forma geral, ele é muito benéfico. E assim, para quem tem dificuldade em comer de 3 em 3 horas, isso não vai. Comer de 3 em 3 horas não vai fazer diferença. Por quê? Porque quando você faz um jejum intermitente, você faz um jejum de 12 horas no mínimo. É difícil você fazer um jejum, por exemplo, de dia, porque você já passou a noite dormindo. Aí você toma café e vai passar o dia sem comer? Não dá. Então, o jejum é melhor fazer no período da noite. Você para de comer 6, 7 horas ou 5 horas da tarde, só vai comer no outro dia, lá para 6, 7, 8 horas da manhã. Às vezes, a pessoa ela faz 14 horas de jejum, 16 horas de jejum. Então, é muito benéfico. Mas precisa ter bastante cuidado e fazer certinho. Aí dá resultado. Entendemos. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Aproveitem. A doutora Renata, enquanto está à nossa disposição. Não estou te ouvindo. Não tá me ouvindo? Bem baixinho. Quase nada. Sério? Melhorou agora ou não? Não tô. Deixa eu ver aqui, doutora. Se vai Vou melhorar. fazer a leitura labial. Isso, acho melhor fazer a leitura labial mesmo. Eu perguntei para o pessoal se alguém mais tem alguma outra pergunta para fazer para a doutora. Podem perguntar, pessoal. Aproveitem para tirar todas as dúvidas. Acho que é isso. Também acho que é isso, né, doutora? Sim. Bom, gente, então. Tá normal. Melhorou agora? Voltou ao normal? Você não tá no. É o meu celular, eu acho. Eu acho que é porque o Jefferson tá falando aqui para mim, tá normal. Acho que é para a doutora mesmo. Acho que tá normal. Gente, a gente tem a doutora Renata, né, que ela fica à disposição da gente lá no grupo, né? Ela dá um super apoio. Ela cuida das pessoas assim de verdade no individual. E é bem interessante. Doutora, a última pergunta aí. Vamos aproveitar. Já os últimos minutos que faltam com a doutora. Doutora? Esse daí não vale. Esse a doutora vai responder, né, doutora? Esse Thiago. Ah, sim. O iogurte de kefir é mais benéfico do que o iogurte normal, com certeza. Porque ele tem vários micro-organismos que repõem toda a flora intestinal. Então é muito melhor. Muito melhor mesmo. Olha aí a pergunta. Fazer dieta e tomar vitamina vai ajudar a não perder nutrientes? Eu não entendi o que a pergunta. Eu tô tentando. É a pergunta.
Isso mesmo. A É isso granola, da mesmo. granola? Isso. Não, é a pergunta que fez sobre tomar vitaminas. Sim. Só que assim, antes de você tomar a vitamina, você precisa ver como tá os seus níveis de nutrientes. Não adianta você ir lá na farmácia, comprar um suplemento sem saber o que você precisa. Que às vezes você tem muito magnésio e falta zinco. Às vezes você tem muito cálcio, falta vitamina D. Então, precisa primeiro quantificar quanto de vitaminas eu tenho, quanto de minerais eu tenho, quanto de vitamina A, quanto de vitamina D, quais os nutrientes que está faltando, porque aí você repõe só o que você tiver precisando repor. Porque o excesso de nutrientes, de vitamina e mineral também é prejudicial, também faz mal. Então a gente precisa consumir a quantidade adequada. Mas fazer uma dieta bem equilibrada, balanceada, de acordo com o corpo, né, com o estilo de vida de cada pessoa, é muito benéfico. Perfeito. Outra pergunta, doutora. Aqui com relação à granola. A granola, ela pode ser consumida com leite desnatado? Então, é uma pergunta geral também, né? Depende de se você é sensível ou não ao leite, à proteína do leite, então é preciso. Às vezes tem alguns sintomas, como eu falei ali no começo, às vezes a pessoa tem o estômago um pouquinho inchado, tal. Isso eu falo na questão do leite. E a granola, a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque a maioria da granola que vende por aí tem muito açúcar. Então, às vezes, não compensa. Porque às vezes é um alimento que tem fibra, tem aveia, tem castanha, que faz bem, tem uva passa, que tem muito ferro, mas ela também tem muito açúcar. Então, às vezes, você precisa colocar na balança. Será que compensa? Agora, se a granola é uma granola que você faz em casa, mais caseira, ou é uma granola que você compra lá no mercado, mas você tem certeza que não tem lá nos ingredientes açúcar adicionado, que o açúcar que tem ali é só da fruta, é benéfico sim. Pode ser consumido sim, sem problema nenhum. Perfeito. E ela pura, doutora, que perguntou também aqui se. Acontece, se a granola é uma granola que tem açúcar, muito açúcar e tem outras essas coisas, vai acontecer. Se ela é consumida pura, ela vai ter um alto índice glicêmico. Então, o açúcar ele vai chegar na corrente sanguínea rápido, ele vai correndo para a corrente sanguínea. Agora, o leite ele tem proteína. A proteína ela faz esse pico de glicose, de glicemia, não subir muito. Então, ela dá uma controlada. O leite, a proteína do leite, ela é como se fosse o freio do carro. Faz o açúcar chegar de uma forma mais lenta. Se ela for consumida pura e ela tiver muito açúcar, vai subir muito rápido a insulina, a glicemia, depois a insulina, e aí vai virar aquela bagunça. Pergunta da Dani, doutora. Barrinha de cereal é saudável? Peraí que eu não vi a pergunta. Ah, a maioria das barrinhas são barrinhas de açúcar, na verdade. Então as pessoas falam assim, eu vou consumir barrinha de cereal, de lanchinho, porque é saudável. Mas 95, 99% tem muito açúcar. Então não compensa. Você precisa olhar. É uma barrinha que tem muitos cereais, tem castanha, tem aveia e tem pouco açúcar, ou tem o açúcar da fruta. Então precisa ver isso. Porque às vezes, ao invés de você estar consumindo uma barrinha de cereal, você está consumindo um tabletezão de açúcar. A Cat está perguntando assim, doutora. Acho que a doutora já respondeu mais ou menos essa pergunta, né? Mas eu vou perguntar de novo. Olha, qual açúcar podemos usar quando fazemos dieta? Então, o melhor açúcar que eu havia comentado é o mascavo, depois o demerara. Quanto menos refinado, melhor, né? Mas isso não quer dizer que você não precise ter cautela, ter cuidado. Porque se você não estiver bem, sua glicemia está lá 99, aí você olha nos exames, lá está escrito, está dentro do valor de referência, às vezes a pessoa um pulo está diabética.
Então, assim, valores ideais de açúcar no sangue é de 75 a 85. Passou disso, a gente já precisa ter bastante cuidado, né? Mas respondendo a pergunta de uma forma mais direta, o açúcar mascavo, o açúcar demerara são os melhores. Perfeito. Doutora, uma pergunta bem interessante aí que falaram sobre o adoçante, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim. Quando inicia qualquer tipo de tratamento, a pessoa fala: olha, Lid, eu tirei o açúcar, agora eu só estou usando adoçante. A pessoa até pergunta assim: olha, adoçante tipo zero, dá para tomar? Adoçante, doutora, ele é algo saudável para a saúde? Ajuda a emagrecer? O que a doutora pode falar para gente? Então, o que acontece? O açúcar, o adoçante, por exemplo, o zero cal, ele é um adoçante, ele é industrializado, ele é um adoçante artificial, é um adoçante químico. Então, ele tem muito sódio. A pessoa, às vezes, quer fazer uma dieta, toma um adoçante zero cal, mas ela é hipertensa, ela está acabando com a saúde dela. Porque ela está melhorando os níveis de açúcar, né? E está acabando com a hipertensão dela. Então, assim, adoçante melhor, eu acho que a gente tem que tentar reduzir o açúcar o quanto mais e usar adoçante o menos possível. Mas adoçantes que são naturais. É a estévia, eritritol e talmatina. Então, são três componentes adoçantes que são extraídos das plantas e que não são químicos, eles são naturais. Então, compensa muito. Tem não vou fazer propaganda, mas tem uma marca que vende um adoçante, que ele tem o poder de adoçar 10 vezes mais, e ele tem esses três tipos de adoçante. Então, tem a estévia, tem a talmatina e tem o eritritol. Mas o sabor residual dele é um pouco desagradável, um pouco mais amargo, sabe? Você consegue perceber que ali tem um adoçante. Perfeito. Doutora, outra pergunta. Para uma pessoa que é hipertensa, né, que tem a hipertensão, quais alimentos vai ajudar essa pessoa a controlar a pressão? Pergunta da Samantha. Então, se você está se alimentando ali de uma forma saudável, tem bastante legumes, verdura, todos os dias você come aquele pratão de salada e você adiciona temperos naturais, então alecrim, sálvia, cominho, tudo que é de tempero natural é muito benéfico. Uma outra coisa que dá para fazer é você pegar o gergelim e triturar ele com sal. A gente fala que é um gersal. Então você acaba reduzindo ali a quantidade de sal que você usa, consequentemente você diminui a quantidade de sódio. Outra coisa que acaba ajudando na hipertensão é o chá de salsa, porque a salsa ela é um diurético natural. Então ela faz você fazer bastante xixi. Lembra que eu falei que o sódio ele atrai água? Então quando você tem muito sódio no corpo, você tem muita água no corpo. Por isso que as pessoas que têm hipertensão, geralmente o médico passa um diurético para ela perder líquido para a pressão dela diminuir. E a salsa, o chá da salsa, ele é um diurético natural. Então são alimentos que a gente pode usar para poder melhorar a pressão. Perfeito. Outra pergunta da Dani, né? Com relação a leite. Qual que é a melhor opção, doutora? O de saquinho ou de caixinha? Boa pergunta. Com certeza. Porque, assim, o leite de saquinho, ele dura ali 3, 4 dias. Você vai na padaria, daqui a pouco ele vai vencer. Mas é um leite que não tem conservante. Não passou pelo aquele processo, o HT, que superaquece o alimento. Então, leite de saquinho, ele é pasteurizado. Ele é aquecido a uma temperatura não tão alta por pouco tempo. Uma temperatura que é adequada para poder matar os micro-organismos. Não tem conservante, não fica ali no mercado. Às vezes, assim, o leite de caixinha dura, sei lá, quanto tempo, 1 ano, 6 meses, sei lá, dura muito tempo. Então, o leite de saquinho, com certeza, é a melhor opção para a gente ter.
Perfeito. Bom, bem, bom. E assim, a gente vê que é verdade, né? Porque quando a gente consome um leite normal, quando a gente pega na fazenda, o leite estraga rápido, né? Se você não tiver alguns cuidados. Como assim esse leite do mercado dura tanto tempo, né? Então, é uma questão mesmo. Às vezes tem outras coisas, né, que não é declarado, mas que não fazem bem. Porque imagina só, a vaca ali, ela toma tanto hormônio. Não estou falando que isso não pode acontecer com leite de saquinho, mas a produção do leite de caixinha, ela é muito maior, porque o leite de caixinha é produzido em grande escala, pela indústria grande. Então, eles têm pressa para que espame logo o bezerro, para que tire logo aquele leite, não tem muito hormônio. Às vezes a vaca está a teta inflamada, então eles tiram o leite de qualquer jeito. Então não tem esse cuidado todo. Já o leite de saquinho, ele tem um pouco mais de cuidado, porque o produtor, ele é da região, não é de um lugar tão longe. E se for demorar para tirar o leite da vaca, demorar 10 dias para chegar aqui, o leite já estragou. Então, o leite tem um pouco mais de cuidado. É uma opção muito melhor. Perfeito. Doutora, outra pergunta aqui. E essa pergunta, viu, doutora? Muitas pessoas, quando começam a fazer dieta, elas perguntam isso, né? Com relação ao pão e à tapioca. O que é melhor, doutora? Acho que é a pergunta da Mariette. Eu ainda não estou te ouvindo, eu estou tentando. O seu som agora, doutora, ficou um pouco baixo. O seu som está baixo. Eu? Isso, um pouquinho baixo. Mas aqui é a pergunta Faioli Michos, que é a Mariette. Ela fala da tapioca. Tapioca ou pão de sal. Isso. Qual que é a melhor opção? Tapioca ou pão de sal. Então, você tá me ouvindo, né? Baixo. Então, não tem muita diferença não. Por quê? Porque a tapioca, quando faz a digestão, ela vira carboidrato, ela vira açúcar, né? E o pão de sal também é a mesma coisa. Então, não tem tanta diferença, né? Se você for substituir o pão pela tapioca, você não vai ter tanta diferença. Agora, se você incluir uma proteína, tanto na tapioca quanto não vai ser melhor. Ovo, frango desfiado, queijo branco, queijo de búfala, que tem menos alergia, dá menos alergia nas pessoas. Deixa eu só abrir a máquina. Não tem problema. Então, assim, e o pessoal pergunta mesmo muito, né, com relação à tapioca. Não sei se a doutora está conseguindo me ouvir. Mais ou menos, né? Mas, assim, já falaram, a informação que a gente teve é que a tapioca, ela dá maior saciedade que o pão. Mas que quando a gente... Pode falar. Pode falar. Mas que colocando eles na balança, o pão ainda é mais saudável por conta dessa questão. Os dois, eu não vejo uma grande diferença. Nossa, a tapioca é muito melhor que o pão é muito melhor que a tapioca. Eu acho que os dois estão ali. Não tem, né? Nossa, a tapioca é muito melhor. Claro que a tapioca ela é um pouco mais natural, sim. Só que assim, o produto final, quando faz a digestão, a degradação, vira açúcar. O pão é a mesma coisa. Então, o pão, a tapioca, arroz, macarrão, as massas em geral, os doces, suco, as frutas, tudo isso vira açúcar no final. Entendemos. Então, você quebra, no final você está consumindo ali açúcar. Então, quando a pessoa ela consome doces em excesso, ela consome alimentos que são mais açucarados, ela está consumindo uma quantidade de açúcar muito mais do que ela deveria. Porque a própria alimentação, a própria batata doce, a mandioca, tudo isso é um carboidrato que vira açúcar. Entendi. Doutora, uma dica para quem tem prisão de ventre.
Quais são as dicas, doutora? Quais são os melhores alimentos? O que que a doutora aconselharia para essas pessoas? Então, cuidar do intestino primeiro, né? Então, consumir, se possível, se a pessoa não tem uma tolerância, uma sensibilidade, consumir o kefir, tanto de água quanto de leite. Então, às vezes, a pessoa não tem o kefir, não conhece ninguém, mas consegue tomar um probiótico. Né? O probiótico a gente consegue até na farmácia. Tem enterogermina, tem culturelle, que muitas crianças usam. Então, assim, colocar bactérias boas nesse intestino, alimentar bem essas bactérias. Por quê? Porque as bactérias elas precisam de alimento. O repolho, chucrute, não sei se vocês já ouviram falar, você faz o repolho e aí ele fica fermentando. Põe lá no armário e fermenta. Pode ficar fermentado. Então, isso também é muito bom. Você beber bastante água, evitar o consumo de muitos industrializados, né? Consumir bastante folha, porque as folhas, elas ajudam a regular o intestino, porque tem bastante fibra. Mas imagina só que você consome muitas folhas, consome uma grande quantidade de folha, uma grande quantidade de fibra, e aí você não bebe água, não se hidrata. Vai virar um cimento. Cimento mesmo, não sai. Então você precisa consumir fibra, beber água, fazer atividade física também é muito importante para o intestino, consumir probióticos e prebióticos. Acho que são as dicas mais diretas para a gente poder melhorar o problema do intestino. Quem tem dificuldade para evacuar, o que vai acontecer? Pode até de manhã, que geralmente é um horário que o intestino funciona melhor, colocar um banquinho. Então você fica com o pé um pouco mais levantado. Isso ajuda, tem uma pressão no intestino que ajuda. Eu vou tentar colocar o fone. Tem uma pressão no intestino que ajuda essas fezes a sair mais rápido. Então, às vezes a pessoa também está ali entupida e aí ela toma uma colher de azeite e vai no banheiro, porque o azeite também ajuda muito. Perfeito. Vou esperar para colocar o fone. Pode colocar o fone que eu espero. Fala, deixa eu ver. Acho que melhorou. Agora foi. Melhorou bastante. Foi. Agora, doutora, a pergunta da Priscila. Olha a pergunta dela. E o cuscuz? Ele entra nesses itens que contém carboidrato? Sim, o cuscuz é um carboidrato, mas é um carboidrato bom. Assim, se você não consumir uma grande quantidade de cuscuz, vai ser benéfico. Eu até coloquei no seu cardápio cuscuz. Eu falei, eu acho que a Lidiane gosta de cuscuz, porque eu também gosto de cuscuz. Mas, se você consome o cuscuz, por exemplo, com ovo, é melhor, porque tem o carboidrato e a proteína. Então, não vai dar aquele pico de glicose, nem aquele pico de insulina e vai ser melhor. Ótimo. A outra pergunta, doutora, olha só. Essa é interessante, olha. O óleo de cozinha, quando atinge determinada temperatura, torna-se tóxico? Sim. Sim. Então, a gente não adianta, na pressa, pegar aquele óleo e levantar o fogo, acender, deixar fervendo, porque ele acaba oxidando, ele acaba formando substâncias tóxicas que não faz bem para o nosso corpo. Então, temperaturas menores são melhores. Isso vale também para o azeite, para o óleo de coco. Não superaquecer. Isso vale não só para o óleo, isso também vale para o carboidrato, para a proteína. Eu sei que a maioria das pessoas tem a air fryer, que frita sem óleo, não é? Eu também tinha e eu também achava que era muito bom. Mas o que acontece? Quando você superaquece o alimento, ele forma substâncias que são comparadas com a substância do cigarro. Então, forma produtos de glicação, que se fala. Então, você tem ali um ar quente, na air fryer, por exemplo, tem um ar quente,
está superaquecendo o alimento e que está formando substâncias tóxicas. Isso acontece também com a carne, com as proteínas. Digamos que você faz um churrasco, aí você liga aquela churrasqueira e coloca aquela carne, que você quer ela bem tostadinha por fora, mas bem suculenta por dentro. E aí ela formou aquela casquinha, sabe? Aquela crosta. Sabe aquele churrasco que tem aquele queimadinho? Isso também é muito tóxico. Então ali você está formando a acroleína, que também é um componente tóxico, que também é comparado com o cigarro. Então a gente precisa ter cuidado para não superaquecer os alimentos, não superaquecer o óleo, não superaquecer as carnes, não superaquecer o carboidrato, no caso de uma batata frita que você vai fazer ali na air fryer. Então precisa tomar bastante cuidado. Perfeito. Entendi. Doutora, uma outra pergunta, assim, quando a gente começa a fazer dieta, isso a doutora chegou até a comentar lá no nosso grupo, né, de apoio. Para as pessoas que não estão no nosso grupo, e a doutora já falou sobre isso, eu acho interessante a gente falar um pouquinho mais, porque a gente sempre aprendeu muito sobre a política de tudo grelhado, que é tudo maravilhoso, grelhado, né? E eu me lembro que essa foi a primeira pergunta que a doutora fez no nosso grupo de apoio. A doutora perguntou assim, e aí, o que vocês acham? É mais interessante o cozido ou grelhado? É óbvio que 90% das pessoas responderam que era o grelhado, né? Porque a princípio é essa informação que a gente tem. Doutora, responde pra gente, o que é melhor? Para quem está fazendo dieta ou para a vida mesmo, né? O grelhado ou o cozido? O que vai ajudar melhor? Com certeza é o cozido. Porque quando você está cozinhando o alimento, ele não fica seco, ele não fica formando essas substâncias tóxicas. Já o grelhadinho, muitas pessoas falam assim, eu estou consumindo uma salada com grelhado, achando que está super saudável, mas no fundo não está. Por quê? Porque forma aquela crosta que eu acabei de falar, que é a acroleína. A acroleína é a crosta que forma, a crosta tóxica que forma para a proteína. A acrilamida é a crosta que forma, é o superaquecimento do amido. O amido que é o carboidrato. Então, comer um grelhadinho não é saudável. Às vezes, um alimento que foi feito ali na air fryer, que está grelhado, ele tem menos gordura. Então, se você está pensando na perda de peso, está certo, tem menos óleo, tem menos caloria, tem menos gordura, não vai te engordar tanto. Agora, se você estiver pensando de uma forma geral, de uma forma saudável, pensando ali na sua saúde, o cozido é muito melhor. Não tem comparação. Perfeito. Doutora, agora a gente falando de emagrecimento, que eu estou recebendo um monte de mensagens aqui no WhatsApp para a gente falar sobre emagrecimento. Doutora, quais são as frutas que podem me auxiliar, os alimentos no geral que podem me auxiliar no emagrecimento? É claro que a doutora já explicou para a gente que não tem nenhum alimento mágico, né? Que vai transformar. Não existe. A vida. Mas o que me ajuda? Então, frutas, assim, se você vai pensar em... você deu o exemplo da fruta. Então, se você vai pensar em uma fruta que aumenta a saciedade e que deixa mais saciada por mais tempo, te alimenta mais e não faz você ter aquela compulsão alimentar, você pode pensar em frutas que têm gordura. Então, por exemplo, o abacate é uma fruta que tem gordura. Então, você consumindo o abacate, por exemplo, você vai ficar mais saciada por muito mais tempo. Você vai ter ali gorduras boas, então você vai aumentar o seu colesterol bom, que é o HDL, e diminuir o colesterol ruim. Você não vai ficar louca para chegar o almoço ali para você poder almoçar. Ou se você faz o uso do abacate no período da tarde, você não vai passar a noite, meu Deus, tá chegando 5, 6 horas, eu quero comer alguma coisa, quero comer um doce, e aí não tem a janta pronta, e aí você vai pegando qualquer coisa para comer. Então, o abacate, o coco são frutas muito boas. Agora, as outras frutas você também pode consumir. Só que aí você consome com
alguma fonte de proteína, porque ela não tem aquele pico de glicose, nem aquele pico de insulina, entendeu? Vai chegar, o açúcar vai chegar no seu sangue de uma forma mais tranquila, não vai chegar chegando. Ótimo. Agora as nossas duas últimas perguntas, hein, doutora? A Cris está perguntando quais são os alimentos mais apropriados para ganhar massa? Sem dúvida a proteína. Mas assim, se você está pensando em ganhar massa só com proteína, você não vai conseguir. Porque a gente precisa da proteína e do carboidrato. Imagina que você vai para academia, aí você malha, faz muita musculação, e aí você fala, agora eu vou consumir só proteína. Vou comer um filé de frango bem grande. Só que aí o seu corpo ele é inteligente. Você usou muito carboidrato, você usou o açúcar que fica estocado no nosso fígado, que se chama glicogênio. Então você já usou seu estoque de açúcar, você já usou seu estoque de energia. Aí você vai e consome a proteína. Então você vai comer aquele filé de frango, aqueles 5 ovos que o pessoal da academia come. Seu corpo vai pegar toda essa proteína e vai usar como carboidrato. Ele transforma a proteína em carboidrato. Porque ele precisa de açúcar, precisa repor os níveis de açúcar, precisa controlar sua glicemia. As nossas hemácias, que são as células vermelhas, elas dependem de açúcar. O nosso cérebro, ele depende exclusivamente de carboidrato, de açúcar. Então, a prioridade não é aumentar músculo. A prioridade é você sobreviver. A prioridade é você ter energia para você levantar, para você andar, para você pensar. Então, você consumindo só proteína, você vai pegar aquela proteína, o corpo vai pegar só a proteína, vai virar carboidrato. Se sobrar alguma coisa, você faz a síntese proteica, que é aumento da massa muscular. Agora, se você pensa de uma forma inteligente, você usa a proteína junto com o carboidrato, fez exercício físico, aí usou a proteína junto com o carboidrato. O que vai acontecer? O carboidrato ele vai ser usado para poder te dar energia e a proteína vai ser usada para formar seu músculo. Mas um carboidrato bom, porque se você come pão, bolacha, essas coisas, não vai te alimentar. Agora, se você come um tubérculo, batata doce, inhame, uma quinoa, um arroz integral, então são carboidratos bons, que consumidos com proteína, fazem muito bem e aumentam a massa muscular. Só beber uma aguinha aqui que eu já tô ficando sem voz. Tá ótimo. Bebe aí, doutor, enquanto eu faço a outra pergunta. Eu acho que fizeram agora a última pergunta, que eu tinha falado que eram só 2, mas na verdade entrou uma outra bem interessante, viu, doutora? A última pergunta bem interessante, mas eu vou fazer a penúltima. Doutora, nuggets, steak e hambúrguer, qual é a frequência que uma pessoa pode comer? Isso eu falo depende. Por quê? Se você vai fazer um nuggets caseiro, ok, você pode consumir de vez em quando. Até para as crianças, eles gostam muito. Tem receitinhas maravilhosas. Um steak caseiro também. Você pega lá o frango, peito de frango, passa no processador, ele vai virar uma massa. Dá para você temperar bem, empanar e assar, ok. O hambúrguer, você consegue fazer um hambúrguer de carne bovina, de carne moída. Você consegue fazer um hambúrguer de grão de bico, tem várias receitas. Você consegue fazer um hambúrguer de quinoa. Agora, esses alimentos industrializados, eu acho que quanto menos a gente consumir, melhor. Quanto menos frequente for o consumo, melhor. Claro que se um dia você sai, você tá lá no shopping, você tá na sua casa e você fala, nossa, eu quero muito comer um hambúrguer. Tô com vontade de comer um hambúrguer do Mac, tô com vontade de comer um hambúrguer lá do Burger King, aquele enorme. Vai te fazer mal? Vai te matar? Vai te engordar? Não, não vai. Não vai acontecer nada. Se esse for a única coisa que você fizer ali. Agora, se hoje você come um hambúrguer. Hoje eu vou comer um hambúrguer. Aí amanhã você fala, acho que eu quero comer um docinho.
Aí depois você vai falar, acho que eu vou, sei lá, comer uma besteira, fazer uma lasanha. Então, esse conjunto de ações é que dão um resultado final. Mas você comer um hambúrguer num dia, ou você hoje, eu vou comer um nuggets. Está na casa de alguém, a pessoa ofereceu um nuggets, vai falar, acho que eu não vou pegar, que se eu pegar eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Acho que se eu pegar, meu colesterol vai aumentar. Não, não vai aumentar. Porque o nosso corpo, ele aguenta muita coisa. Então, quando seu colesterol ele tá alto, é porque você já abusou muito. Quando você tá com diabetes, é porque você já comeu muito doce. Então, quando você tá com problema renal, quando você tá com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é porque você já abusou muito. E aí o seu corpo já não sabe mais o que fazer. O que eu vou fazer com tanto açúcar? O que eu vou fazer com tanta gordura? Meu Deus, tá sobrando açúcar aqui nesse sangue. Ela tem diabetes. Meu Deus, para de comer açúcar. O que eu vou fazer? Vou fazer gordura e vou mandar lá pro fígado. É o que o corpo consegue fazer para poder eliminar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas assim, a frequência dos produtos, se não for nada frequente, se você não tem o hábito, não vai te fazer mal, não vai te engordar, não vai acontecer nada disso. Entendemos. Ótimo. É questão de equilíbrio, né, doutora? E assim, tudo que é natural, pelo menos na minha opinião, é muito mais gostoso. Não tem nem comparação, né? Com doutora, certeza. agora a última pergunta, tá? E essa pergunta a gente vai fechar com chave de ouro. Doutora, como esses inibidores naturais de apetite podem contribuir? Então, geralmente esses inibidores naturais, geralmente os produtos que você vende, eles têm bastante fibra. Então, eles são produtos que têm chá verde, tem muita fibra, e isso deixa a pessoa mais saciada. Ela vai estar, de certa forma, alimentada, ela vai ter fibra, né? Aí a pessoa bebe bastante água, ela não vai ficar com necessidade de comer o tempo todo. Então, ela não vai ficar com aquela necessidade imensa de comer um docinho, de comer uma fritura, de comer um macarrão, de comer esses alimentos que tem muito carboidrato, que tem muito açúcar, que tem muita gordura. Então, esses inibidores ajudam porque te deixa mais saciada. E aí, você estando mais saciada, você vai ficar com menos fome, com certeza. E aí, você, consequentemente, emagrece. Exatamente, né? O que a gente sempre fala. Se você não tem fome, não tem necessidade, por exemplo, de você fazer um pratão de arroz e feijão, comer 2, 3 pãezinhos, né, de manhã. Você tem a oportunidade, na verdade, de fazer uma boa escolha, fazer as melhores escolhas, né? Exatamente. Gente, então, eu acho que a nossa live era essa. Doutora Renata, muito obrigada. Não só pela live, mas por todo o apoio, por todo o carinho que a doutora trata a gente, né? Eu que agradeço. Que não está no nosso grupo, às vezes não sabe a correria, às vezes quer perguntar para doutora isso, doutora aquilo, ajuda nisso, aconteceu isso. E às vezes a gente olha cada caso com carinho e a doutora está sempre ali à disposição, né? Várias vezes eu já falei com a doutora altas horas da noite. Né? E eu não respondi porque eu já tava... Gente, ó, a Lidiane me manda mensagem de noite, tipo lá para as 11, eu já tô dormindo. Por quê? Precisa dormir. Tá vendo? Mas depois de manhã ela responde muito bonitinha. Doutora, começa a responder cedo. É verdade, logo cedo. Foi muito bom, tá? Nossa live. Eu quero agradecer a participação de todo mundo, tá? Dizer que a gente está com uma campanha bem interessante no nosso grupo de apoio. Tá no Instagram essa campanha. Vamos ter uma promoção com relação a alguns kits, né? De slim, gel, detox, enfim, o chá, bem interessante. É claro que é importante vocês entrarem no canal, no site, para ver quais são as regras, enfim, para poder participar. Mas, a princípio, o que a gente quer é agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Dizer que foi um prazer. Muito bom. E logo, logo, teremos outras lives com a doutora Renata, né, doutora? Gente, eu tô ficando mal acostumada em fazer live. Tô gostando disso, viu?
Sim. A próxima live, viu, pessoal? Daqui um mês é com a doutora Zilda, com a nossa psicóloga, que a gente ainda vai. A doutora Renata conhece, a doutora Zilda, que é ótima, né, doutora? Claro, Aliás, ela é minha psicóloga também. a gente está muito bem, a gente está muito bem, a gente tem um suporte maravilhoso no nosso grupo, a gente pode falar, com as duas profissionais, a doutora Renata e a doutora Zilda, que acolhe a gente assim de uma forma incrível, de uma forma muito carinhosa, né? Eu falo assim que em alguns momentos a gente se sente até família, né? Então É muito bom. muito bom isso, muito bom mesmo. Mas eu quero agradecer a presença de todos, tá bom? Eu que agradeço, gente. Obrigada pelas perguntas. Qualquer dúvida, manda lá no grupo que a gente responde, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.